O título da mensagem hoje é O Deus do Impossível. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O Deus do impossível. De novo. O Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. E a palavra diz que no sexto mês da gravidez de Isabel, que era prima de Maria, então estava 6 meses de gravidez, Isabel, Deus enviou o anjo chamado Gabriel, não é esse Gabriel, é o anjo Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia. Ele enviou o anjo a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Glória a Deus. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá. Com a sua sombra, assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Você pode repetir comigo? Pois nada é impossível para Deus. Versículo 38, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Esse aqui talvez é um dos eventos mais impressionantes da história, o nascimento de Jesus. Billy Graham, um grande evangelista, talvez um dos maiores de todos os tempos, falou que o maior advento da história não foi o homem pisar na lua, foi Deus ter pisado na terra. Então, esse texto que nós lemos narra como isso aconteceu. No momento qualquer da vida, Maria foi visitada por um anjo. No momento que ela não esperava, como nós vimos aqui, ela foi visitada pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel na Bíblia significa mensageiro. Ele carregava uma mensagem de Deus para entregar para aquela mulher. Talvez nós, nos momentos corriqueiros da vida, teremos encontros marcantes com o Senhor. Em toda a história da Bíblia, nós podemos perceber que Deus, Ele se revela, Deus, Ele aparece em momentos corriqueiros da vida. Talvez não no momento que as pessoas estavam ali esperando, buscando, mas no momento do cotidiano da vida. E era isso que estava acontecendo com Maria. Ela estava num dia qualquer de sua vida, quando ela recebeu uma visita, quando ela foi alcançada, quando ela foi encontrada por esse anjo, e falou: agraciada és tu entre as mulheres, favorecida de Deus. Ela se assustou porque pensou: por que ele está me falando isso? E ele falou: eu estou falando isso porque você conceberá o Filho de Deus. Como pode uma virgem conceber uma criança? E não qualquer criança, conceber o Filho de Deus. Nós vamos ver nesse texto e nessa mensagem que o nosso Deus, Ele é poderoso, é o Deus do impossível. Será que nós podemos medir o poder de Deus, a grandiosidade de Deus? Para pensar, esse talvez é um dos
principais atributos de Deus. Qual? O seu poder. Qual é a limitação do poder de Deus? Até onde Deus pode ir? O que Deus pode fazer? Não há nada impossível para Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele detém todo o poder. Na Bíblia está escrito que com uma palavra Ele seca os mares, Ele sustenta o mundo na palma da sua mão. Ele criou todas as coisas, e não só criou, Ele sustenta todas as coisas dia após dia. A vida é um milagre, a terra, a rotação é um milagre, a posição da terra em relação ao sistema solar é um milagre. Um pouco mais para um lado nós morreríamos congelados, um pouco mais para o outro nós morreríamos queimados com o calor do sol. A vida é um milagre, e a única razão da vida existir é porque há um Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. E esse Deus visitou Maria e trouxe a ela uma mensagem de Deus. E o nosso Deus também nos visita, o nosso Deus também nos encontra. Só que há um texto na Bíblia, Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Mas como é o Deus que você crê? Até onde você crê em Deus? Qual é a capacidade do Deus que você crê? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, você está num culto, numa igreja, isso pressupõe que você está se aproximando de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, e não só que Ele existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nosso Deus é todo poderoso, mas o que ativa o poder de Deus na nossa vida é a nossa fé. Porque se nós não crermos, Deus não age. Se nós falarmos não, Deus não anda. Mas se nós abrirmos o nosso coração, se nós buscarmos a Deus, se nós crermos no seu infinito poder, Ele age em nós e através de nós. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos ama, deseja se revelar na sua vida. A minha pergunta para você nessa noite é: qual o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da fé no poder de Deus? O que você acha que Deus pode fazer por você? Como você crê que Deus pode se revelar na sua vida? Porque a história que nós lemos aqui, ou é uma loucura, ou nós servimos um Deus sobrenatural. Porque a lógica não explica, os humanos não explicam, a ciência não explica. Só pode ser entendido através da fé, através daquilo que brota do nosso coração, crer que o nosso Deus é poderoso. Eu separei essa mensagem em 3 pontos, são muito breves, muito rápidos, mas eu creio que pode abençoar a sua vida. O primeiro deles está lá no versículo 34, depois do anjo falar para Maria aquilo que haveria de acontecer com ela, ele fez uma pergunta que muitas vezes eu e você perguntamos, que é: como acontecerá isso? E a limitação dela era: uma vez que sou uma virgem. Você está num culto buscando a Deus, eu estou aqui como mensageiro de Deus para te dizer que Deus tem propósito para a sua vida, que Deus tem planos para a sua vida, que Deus ama a sua vida, que Deus tem vitória para a sua vida. Essa é a realidade de Deus para nós. Só que aí você pode, ao ouvir isso, olhar para a sua vida e pensar: como Deus pode ter um propósito para mim, se eu sou assim? Como Deus pode me amar, se aconteceu isso comigo? Os comos da vida, os questionamentos da vida. Como Deus pode ter um propósito para mim se eu sou tímido? Como Deus pode ter um propósito para mim se a minha realidade é essa? Foi isso que Maria perguntou. Ela teve um encontro com Deus, recebeu uma palavra de Deus,
que ela seria mãe do Salvador. E ela pergunta: como? Se eu sou virgem, como isso pode acontecer? Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, só vai acontecer através de uma coisa, de uma pessoa, melhor dizendo, que foi a resposta que o anjo deu, versículo 35, o Espírito Santo virá sobre você. Como eu posso ser um homem de Deus? Como eu posso ser uma mulher de Deus? Como Deus pode transformar a minha vida? Olha o que eu fiz, olha de onde eu vim. O Espírito Santo virá sobre você, e quando Ele vier, Ele transformará todas as coisas, Ele mudará todas as coisas, Ele vai reformar, melhor dizendo, não reformar, Ele vai transformar o seu coração. Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos. Você pode pensar, 3 anos e meio com Jesus, a melhor faculdade que alguém poderia ter. No fim desse tempo, Jesus falou: vão por todo mundo e preguem o Evangelho, mas antes de vocês ir, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que do alto sejais revestidos de poder, porque o Espírito Santo precisa vir para vocês cumprirem, para vocês viverem a obra de Deus nas suas vidas, para vocês viverem o chamado de Deus na sua vida. Eu e você, meus irmãos, só vamos viver aquilo que Deus tem quando recebermos o Espírito Santo. É Ele que nos transforma. É por isso que Jesus não olha para pessoas perfeitas, Jesus olha para pessoas disponíveis. Jesus não olha para pessoas capazes, Jesus olha para pessoas que têm coragem de levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Porque quando você se disponibiliza, o Espírito Santo fica encarregado de fazer o resto. Quando você se coloca na presença de Deus, o Espírito Santo fica encarregado de fazer o resto. Eu pergunto para você nessa noite: como está o seu coração em relação a Deus? Você crê que Deus pode transformar a sua vida? Você crê que Deus tem um propósito para você? Algo que você não consegue imaginar, algo que você não consegue ver, algo que não chegou nos teus ouvidos, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo que nós não conseguimos entender, que só é possível através do agir do Espírito Santo de Deus. O texto segue, e o segundo ponto é o título da mensagem: o Deus do impossível. No versículo 36 diz: também Isabel, ele está falando o seguinte: Deus tem isso para você, só que além de você, Deus também está fazendo algo com a sua prima Isabel, a sua parenta. Ela terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, está no 6º mês de gravidez. Por quê? Pois nada é impossível para Deus. O problema é, pessoas falam algo, falam coisas a respeito de nós. Seus pais falam algo a respeito da sua vida, pessoas próximas a você falam algo a respeito da sua vida, pessoas que você não conhece falam sobre a sua vida, e você escuta o que as pessoas dizem, e aquilo se torna uma verdade para você. Isabel era velha, ela já não estava mais no ciclo das mulheres. De acordo com a medicina, de acordo com os médicos da época, ela não podia mais gerar. Só que o nosso Deus é o Deus do impossível. E a Bíblia diz: aquela que diziam ser estéril está grávida. Eu estou aqui para profetizar na sua vida, que não importa o que falaram sobre você, o que importa é o que Deus diz a respeito de você, porque a última palavra sobre a minha e sobre a sua vida pertence a Deus. O que dizer do nosso Deus? Ao longo de toda a história, Deus mostrou o seu poderio, Deus mostrou a sua grandeza. Meus irmãos, nós servimos um Deus, nós cremos em um Deus
que abriu o mar. Você sabe o que é isso? O mar. Quantos foram na praia aqui fim de ano? Levanta a mão. Levanta a mão. Você foi na praia? Pegou um bronze lá? Estava bom? Estava bom a praia? Sim. Você imagina você chegar diante de um mar e o mar se abrir. Você andar no meio do mar, uma coluna à esquerda, uma coluna à direita. Nosso Deus abriu o mar. Não só abriu o mar, como Ele criou o mar. Você imagina uma fornalha ardente, 3 homens jogados ali, e o poder do fogo não teve poder sobre eles. O fogo que você se queima ao encostar numa panela quente. 3 homens foram jogados numa fornalha ardente. Os soldados que os lançaram naquela fornalha foram mortos, tamanho calor do fogo. Mas aqueles homens nada fizeram, porque o fogo não teve poder sobre eles, porque Deus tirou o poder do fogo. Em outra história, Deus mandou fogo. Como entender o nosso Deus? Como compreender o agir de Deus? Porque Elias orou e Deus fez cair fogo do céu, e ali o fogo foi bem eficiente, porque lambeu até a água que estava sobre o sacrifício. O que dizer de Lázaro, um homem que estava morto há 4 dias, e Jesus falou: Lázaro, vem para fora. O que dizer dos discípulos que estavam num barco, temendo a vida por conta da tempestade, e Jesus com uma palavra acalmou o mar. O que dizer de Pedro, que pescou a noite inteira, não pescou nada, e sobre uma palavra de Cristo, ele lançou as redes, e pegou uma grande quantidade de peixes, a ponto de o seu barco ir a pique. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ou nós cremos que Deus é o Deus do impossível, ou nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Porque se você não crê que Deus pode todas as coisas, você está perdendo o seu tempo. Desculpa lhe dizer, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Mas aquele que crê, eu estou aqui para te dizer nessa noite que não é impossível para Deus. Não há nada na sua vida impossível que Deus não possa agir, entrar e transformar. Você só precisa se dispor. E Deus me enviou aqui nessa noite para orar de forma específica. Eu quero orar nesse momento. Eu quero que você coloque sua mão, levante sua mão se em levante sua mão se em alguma dessas situações está acontecendo com você. Hoje de manhã eu estava aqui orando, e eu tenho ouvido isso, e hoje foi uma confirmação. Muitas pessoas que eu conheço estão passando por situações difíceis na empresa, situações difíceis na área financeira, e eu tenho orado por essas pessoas, tenho ouvido as histórias, tenho orado para que Deus possa colocar a sua mão, mostrar que Ele é Deus nessa área da vida dessas pessoas. E hoje de manhã eu recebi uma confirmação sobre isso, que eu deveria orar por isso, por essas pessoas, lançar uma palavra sobre a vida dessas pessoas. Eu creio que Deus Ele quer restaurar empresas aqui nessa noite, porque nada é impossível para Deus. Então se você que tem uma empresa, está passando por uma situação delicada na área financeira, eu quero que você levante a sua mão no seu lugar. Eu quero que você levante a sua mão se você tem um diagnóstico contrário. Pode permanecer com a mão levantada. Você que tem um diagnóstico contrário, o médico falou: não dá mais. Eu quero que você levante a mão no seu lugar. Eu quero que você levante a mão no seu lugar. Se você recebeu uma palavra de alguém que machucou você, e você está crendo mais naquela palavra do que aquilo que Deus falou a seu respeito, eu quero que você levante a mão no seu lugar. Se você tem mágoas, feridas marcadas no seu coração daquilo que alguém um dia lançou sobre você, e agora eu quero que você levante a mão no seu lugar. Se você tem uma situação que você fala para mim: olha pastor, isso aqui é impossível para mim,
isso aqui não tem jeito para mim, é impossível, eu quero que você levante a mão no seu lugar. Pode permanecer com a mão levantada, vocês que se enquadrarem em uma dessas circunstâncias. Senhor Jesus, eu oro a tua palavra nesse momento. Eu não estou aqui, Pai, pela minha força, eu estou aqui debaixo de uma palavra do Senhor, e a tua palavra diz que nada é impossível para Deus. Assim como o Senhor fez Jesus Cristo nascer no ventre de Maria, algo que ninguém consegue explicar, eu oro que o Senhor entre na vida de cada pessoa aqui com a mão levantada, de forma sobrenatural, que eles possam ver o agir de Deus, possam ver a mão de Deus na vida deles, Pai. Eu oro por cada empresa aqui, Pai, que o Senhor possa, Pai, aumentar o fluxo de caixa, mandar os clientes, Pai, dar a estratégia certa de negócio, Pai. Abre as portas que precisam ser abertas, fecha, Pai, as portas que precisam ser fechadas, que essas empresas aqui, Pai, consagradas ao Senhor, Pai, possam prosperar e possam ser uma resposta para o reino de Deus. Eu oro aqui, Pai, por cada diagnóstico contrário, Pai. Eu não sei o que os médicos falaram, mas eu sei que a tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível, Pai. Então eu oro pela cura do Senhor sendo derramada sobre vidas aqui nessa noite, Pai, sobre diagnósticos contrários, Pai, sobre situações que pareciam impossíveis aos homens, mas não são impossíveis para o Senhor. Eu oro, Pai, o nome de Jesus sendo derramado, teu bálsamo, Pai, sobre cada história, Pai, corpos aqui sendo sarados, sentimentos sendo sarados, Pai, pessoas que foram marcadas por palavras, Pai, palavras que feriram, Pai, mais do que uma dor física, feriram a alma, possam ser restauradas nessa noite. Derrama, Pai, do teu bálsamo, que eles recebam a tua palavra nessa noite, a palavra do Senhor que diz que eles são amados, eles são escolhidos, eles foram chamados para um propósito, eles pertencem à família de Deus. Cura os corações aqui nessa noite. Eu oro, Pai, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, se você concorda, se você recebe essa palavra, você dá um amém bem forte aí no seu lugar. Esse é um amém bem forte, seu irmão. Você vai dar um amém bem forte aí no seu lugar. Melhorou. O amém como alguém que crê, como alguém que acredita no agir de Deus. Porque muitas vezes, sem perceber, a gente fala: essa situação, só Jesus na causa. Isso aqui é só Deus na causa. Mas eu pergunto para você: se o teu Deus está na causa, não é o suficiente? Se o Deus do impossível está na causa, não é o suficiente? Então por que você pensa, fez tudo o que podia, chegou nessa situação, agora é só Deus na causa? Meu irmão, nós estarmos aqui é só Deus na causa, nós estarmos vivos é só Deus na causa. O que Deus age, o que Deus faz na nossa vida é só por Ele na nossa vida. Então não há situação que Ele não possa operar. Que a frase na nossa vida, só Jesus na causa, não seja uma frase pessimista, mas seja uma frase otimista, como alguém que crê que na minha vida Deus está na minha causa, Deus me ama e Ele está na minha vida. Então eu vou crer naquilo que Deus diz, eu vou crer naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não quero saber o que o meu redor diz, eu quero saber o que Deus diz a meu respeito, o Deus do impossível. Deus está na minha causa, Deus está na sua causa, e isso é o suficiente. Você não precisa mais de nada, você não precisa mais de nada, porque Deus está na sua história. Deus é suficiente para nós, Deus é suficiente. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Porque o ser humano que tem tudo e não tem Deus, ele não tem nada. Mas o ser humano que não tem nada, mas tem Deus, ele tem tudo. Porque o nosso Deus, aonde não há caminho, Ele abre caminho. Aonde tem fome, com 5 pães e 2 peixes, Ele alimenta uma multidão. Com uma palavra, Ele faz com que as coisas aconteçam. Deus disse: haja, e aconteceu.
Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Então, se você tem Deus, meu irmão, você tem tudo que você precisa na sua vida. Versículo 38 para nós finalizarmos. Você pode se colocar de pé? Versículo 38. Maria respondeu: ao ouvir tudo isso, ela disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Deus pode fazer todas as coisas, amém? Mas Deus não faz tudo o que você quer. Deus, Ele pode fazer o impossível, mas Ele não faz tudo o que nós queremos. E o convite de Deus é que nós estejamos dispostos a viver o que Ele tem. Porque Deus enviou um mensageiro a Maria, porque Deus queria realizar algo na vida dela. E Maria poderia ter ouvido aquilo ali e ter falado o seguinte: legal, amém, mas eu não quero, eu quero seguir a minha vida, eu quero viver, não isso que você falou, falando para o anjo. E você, ao entender quem é Deus, ao saber que Ele tem algo para a sua vida, você precisa tomar uma decisão, porque Deus não entra na porta que está fechada, Ele bate na porta que está fechada, porque Ele quer entrar. Que a nossa oração seja assim como a de Maria, que diz: aqui estou, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Será que você tem essa ousadia de dizer: Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, que cumpra em mim a tua palavra? Talvez essa é a oração mais ousada que você possa fazer. Falar assim: Senhor, te dou liberdade para cumprir em mim a tua palavra. Eu digo para você, meu irmão, você vai se surpreender, porque o Deus do impossível vai começar a agir na sua vida, e você não vai entender, mas você se disponibilizou, e você vai ver a mão de Deus como nunca antes na sua vida. Você que deseja, você que ora assim como Maria: aqui estou, coloca a mão no seu coração como quem crê, apresenta a sua vida diante do Senhor, fala com Deus nesse momento, fala: Senhor, aqui estou, sou teu servo, que cumpra em mim a tua palavra. Senhor, está aqui a tua igreja, Pai, pessoas orando ao Senhor, pessoas amadas, escolhidas pelo Senhor. Eu oro, Pai, que de forma grandiosa, de forma sobrenatural, o Senhor possa cumprir o chamado que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Nós vimos na Tua palavra que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Eu oro que não haverá limitação para os Teus filhos, não haverá barreiras para os Teus filhos, não haverá bloqueios para os Teus filhos, não haverá palavra contrária, não haverá trabalho contrário, não haverá oposição, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o que está com eles do que aquele que é contra eles. Nada, nenhuma arma forjada contra eles prevalecerá, prosperará, porque a mão do Senhor toma a vida desses filhos do Senhor nessa noite, e aquilo que antes era uma barreira vai se tornar matéria-prima do milagre, porque o impossível nas mãos do Senhor é matéria-prima. O Senhor usa o impossível para mostrar que é Deus, o Senhor usa aquilo que era para ferir para mostrar que é Deus, assim como foi com José. Planejaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bem, o Senhor transformou o que era para ser uma maldição em bênção. Eu oro que os teus filhos sejam abençoados, que os teus filhos sejam prósperos, que o impossível se concretize na vida deles, e as pessoas olham, vejam e saibam
que há um Deus na vida deles, que há um Deus nos céus, que há um Deus na terra, que sustenta todas as coisas. Em nome de Jesus eu oro, Pai, crendo que o Senhor é Deus em nossas vidas, e o Teu poder atua em nós. Oh Deus, Tu és maravilhoso, porque não ouviu o ouvido, não viu os olhos, o que Deus tem preparado, Pai. O Senhor que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos em pedir, de acordo com o Espírito Santo que habita em nós. Nossa oração nessa noite é: Senhor, eis-nos aqui, que seja feita em nós a Tua vontade. Se você crê nessa palavra, você dá um amém bem forte aí no seu lugar, e a sua melhor salva de palmas a Deus.